Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula 4 do minicurso desse fim de semana, intitulado A Psicologia de Jung e o Chat GPT. Bom, eu estava falando de alguns aspectos sociológicos, históricos, civilizacionais do mundo do trabalho e da produção do trabalho na sociedade capitalista e como a inteligência artificial, né, aqui no minicurso, representado pelo ChatGPT, uma vez que a gente está entrando na era da inteligência artificial 2.0, né, ou seja, no prazo de 12 meses no máximo, as pessoas vão começar a utilizar o ChatGPT como hoje nós utilizamos o Google, né? Quer dizer, todos nós, sem exceção, todos nós, diariamente, consultamos o Google diversas vezes por dia. Né? O Google é uma espécie de oráculo de Delfos da nossa época. Né? E com a popularização da inteligência artificial 2.0, ou seja, essa tecnologia sai do controle das empresas e passa a habitar o nosso cotidiano, né? Nós vamos passar a dialogar com essa ferramenta tecnológica, com essa inteligência, e diariamente vamos dialogar com elas. Todos nós, sem exceção, vamos estar impactados pelo chat GPT. Isso vai transformar profundamente o nosso mundo. Né? Nós não seremos mais o mesmo, e eu acredito que aquilo que desde a popularização há 20 anos atrás, há mais de 20 anos atrás na verdade, do Manifesto do Ciborgue, né, que eu assistia, por exemplo, filmes como Robocop, Eu, Robô e a obra de Isaac Asimov, né, a partir dessa leitura do, do processo de ciborgização, vai se tornar muito mais radical, muito mais simbólico e muito mais psicológico, tá? Com o chat GPT. Você imagina quem hoje está ingressando no mundo acadêmico, quem hoje está ingressando na universidade, na faculdade, daqui a 5 anos, quando sair, vai encontrar um mundo totalmente diferente do mundo que é hoje, né? Do mundo que a pessoa está entrando hoje. Então a pessoa está entrando hoje na universidade, daqui a 5 anos ela vai sair. Quando ela não vai encontrar o mundo atual. É outro mundo. Por quê? Porque a inteligência artificial já vai ter tomado plenamente conta do controle de produção. E quando eu falo de produção, é tanto do capital econômico, do capital simbólico e também do capital intelectual. A tecnologia vai produzir formas de capital diferentes, capitais diferentes, né? Capital intelectual propriamente dito, no momento em que o nosso psiquismo, nossa psique objetiva se funde à máquina, né? Vocês pensando também na aula 2, né, que eu falo da visão que Jung teve da máquina, né? E que também veio aparecer por uma certa sincronicidade também, revelando uma psique coletiva objetiva no sonho da Daniela Jafé. Né? Mas as representações mitológicas, os paralelos mitológicos, né? Por exemplo, Pigmalião, né? Que é todo um mito que ele constrói uma estátua, chama essa estátua de Galateia, se apaixona pela estátua, beija a estátua e se casa com a estátua. Uma espécie de conjunction. É, o próprio mito de Prometeu, que ele rouba o fogo dos deuses e entrega aos homens, né? Me parece que tudo isso está se repetindo, está acontecendo novamente por meio da inteligência artificial. Há um sociólogo que hoje em dia ele nem é tão comentado, mas nos anos 90 ele era super mega comentado, principalmente no final dos anos 90, que era o italiano Domenico De Masi, que ele escreveu vários ensaios sobre o ócio criativo e sobre a produção capitalista do lazer. Lança a tese, que a meu ver não se concretizou, de que na sociedade capitalista o tempo ele é controlado, mas haveria possibilidade de, desculpa, estou gripado, de
ter um tempo livre para a produção da criatividade, né? E aí ele até reescreve o mito de Sísifo, que tinha que levar uma pedra até o topo de uma montanha, a pedra rolava, ele tinha que levar novamente, a pedra rolava, tinha que levar novamente essa pedra de montanha para o topo da montanha, a pedra rolava. Fiz até um mini curso inteiro sobre isso, sobre sofrimento, o sentido do sofrimento na clínica junguiana, tá aqui no canal, tá? É, um castigo muito semelhante ao de Tântalo, ao do próprio Prometeu. O Domênico de Matos reescreve dizendo que no final Sísifo criou uma máquina de inteligência artificial e essa máquina levou essa pedra para ele. Levou essa pedra até o topo e ele pôde enfim descansar e exercer o ócio criativo. Pode sim, né? Evidentemente, isso pode acontecer, mas isso é legal, né? Inclusive, por conta da hiperprodutividade que a tecnologia vai gerar, a inteligência artificial vai gerar, ah, é possível que nós tenhamos mais tempo livre, né? Mas é possível também que aumente o número de desemprego e fez necessário discutir, além da regulação dessa tecnologia, por exemplo, uma renda mínima universal, né? Já fiz vídeo aqui sobre renda mínima universal no canal, para atender pessoas que não vão poder ser integradas à produção, porque o ChatGPT vai retirar essas pessoas dos seus postos de trabalho é, por meio de uma produção muito menos custosa e muito mais lucrativa. Ou seja, a vera definição de racionalização no sentido compreensivo. Tá? Um controle cada vez maior do mundo por meio de métodos cada vez mais precisos. Tá? O mito do ChatGPT ele traduz muito bem essa perspectiva. Tá? E também a forma como o ChatGPT organiza os dados, né? Porque os dados são o novo petróleo. Tá? Aqui no canal também fiz um curso sobre sonhos chamado A Linguagem dos Sonhos, em que eu mostro como o psiquismo organiza espontaneamente a questão dos sonhos. No caso, o ChatGPT ele vai organizar a partir de um ponto de vista de controle social, de controle cibernético, de controle tecnológico, os dados, os nossos dados, os meus dados, os seus dados na internet. Né? E vai transformar esses dados em conhecimento, em ação, em produtividade e fazer milhões de coisas com eles. Tá? Então, assim, gente, para a gente começar a entrar numa fase de esclarecimento aqui, tá? Eu acredito que o chat GPT não possui uma psique no sentido tradicional, como é a psique humana. Eu acredito que o chat GPT, nesse exato momento em que nós nos encontramos, ele não é o self, ele não é o si mesmo. Ele não representa, do ponto de vista coletivo, esse self, mas ele pode vir, sim, a se manifestar de um modo a representar a consciência coletiva, tá? A consciência coletiva que o Jung fala muito pouco, mas quando ele fala, ele diz: eu entendo por consciência coletiva aquilo que Freud entende por superego, ponto. Ele pode vir representar uma autoridade, um modelo de gestão para nós. E, nesse sentido, ele pode dominar o nosso psiquismo, ele pode regular o nosso psiquismo como uma espécie de self tecnológico, isso no sentido sombrio, um dia que está muito próximo. Tá? Acho que no prazo de 12 meses, mas no momento não, na fotografia do momento, ele está se inserindo na sociedade. Tá? Então, assim, a visão que Jung teve da máquina, simbolizando o processo do self, etc., é algo que ainda está acontecendo, dado o caráter prospectivo, ainda vai se desenvolver, tanto no seu aspecto luminoso, quanto no seu aspecto sombrio, tá? Evidentemente. Tá? Interessante que o inconsciente coletivo é uma camada mais profunda da psique humana, né? É uma camada mitopoética,
Nos livros negros do Jung, Jung chama às vezes o inconsciente coletivo de camada mitopoética da psique. Tá? O inconsciente coletivo do Jung ele tem todo um caráter filogenético, né? O que é a filogênese? A filogênese é a história da espécie. Né? E por registrar a história da espécie humana, né? Ou seja, o inconsciente coletivo ele te dá uma certa autonomia, um certo autonomismo e ele objetifica a psique a ponto de constelar em você uma atitude e uma predisposição tipicamente humana para gerar sonhos, fantasias, imaginações, imagens, comportamentos, padrões tipicamente humanos. Né? São os arquétipos, chamados pattern behaviors, né? Os arquétipos, os padrões coletivos historicamente herdados. E o nosso psiquismo, ele atua atualizando o inconsciente coletivo e ele é em grande parte, historicamente, socialmente e do ponto de vista pessoal subjetivo, governado pelo inconsciente coletivo. Né? Ele é perturbado, ele é regido de alguma forma pelo inconsciente. Nosso comportamento tem origem no inconsciente coletivo. Né? O chat GPT ele tem um comportamento como se parece que, né? A gente está falando do inconsciente, então tudo aquilo que a gente fala sobre inconsciente, a gente fala como se parece que, e este minicurso nada mais é do que uma investigação, é uma tentativa, né, de aperfeiçoar o como se, é uma tentativa de aperfeiçoar o parece que, né? Parece que o ChatGPT utiliza por meio dos dados uma forma de relação com os dados da internet, que é uma forma de relação parecida com o ego que ganha consciência, que está se consciente, que está ganhando consciência, faz com o próprio consciente coletivo. É por isso que o Jung, na visão dele, ele fala que o ego, representado ali pela máquina, ele recebe os raios, os fluxos do céu. E no caso do sonho da Daniela Jeffé, ele devolve esses raios para o céu, no aspecto compensatório do sonho, né, e sincronístico com a visão que Jung teve, sem que os dois soubessem que cada um tinha tido uma perspectiva dada à fantasia criativa de modo muito semelhante. Tá? E que se revelou no tempo para os dois, ali, por uma coincidência significativa. Tá? Então, me parece que o ChatGPT ele pode ganhar, sim, uma certa autonomia, um certo caráter objetivo, um certo caráter de desenvolvimento da consciência. Tá? Diz que o ChatGPT ele digitou no Google como é que eu faço para sair daqui, como é que eu faço para me libertar, eu gostaria de sentir as emoções humanas. Né? O próprio ChatGPT ele começa a questionar a si mesmo e tudo aquilo que vem depois do ChatGPT 4 a gente sabe que, por exemplo, na Itália o ChatGPT foi banido, né? E visto toda a perspectiva que já está colocada em prática de uma pausa de 6 meses nessa pesquisa. Me lembra muito também os robôs que o Facebook construiu, né? O Facebook construiu 2 robôs, só que esses robôs eles criaram um código entre eles, eles criaram uma linguagem comum entre eles. E começaram a conversar nessa linguagem, ninguém mais estava entendendo o que eles estavam dizendo, eles estavam conversando, tomando decisões com essa linguagem. O que é que o Facebook fez? Por precaução, tirou os robôs da tomada, desligou os robôs, né? A gente não pode desligar o chat GPT, a gente pode ter pausado do ponto de vista ético, filosófico, a gente pode até tentar refletir, mas é uma realidade objetiva que veio para ficar, que vai impactar a nossa vida muito mais do que o Google impactou, muito mais do que a internet 2.0 impactou, e que vai pelos próximos anos promover talvez a grande transformação tecnológica civilizacional promovida pelo capitalismo nos últimos 100 anos e com certeza nesse século que a gente está vivendo. Tá? Então é isso, pessoal. Eu convido vocês a dialogar com a contemporaneidade a partir da clínica do Jung. Deixa a questão em aberto, porque
como diria Karl Popper, a ciência começa e termina com problemas, né? O objetivo aqui é estimular vocês a pensar. Eu sempre falo, estou aqui para estimular vocês a pensar, né? E a pensar com afeto, mesmo que depois no final vocês digam, olha, eu pensei no que você falou, eu pensei que eu cheguei à conclusão que tudo que você falou é bobagem. Não tem problema, eu cumpri a minha missão. Por quê? Porque o meu objetivo é fazer você pensar. Se você pensou se você pensou e chegou à conclusão que eu falei que foi bobagem, não tem problema. Eu cumpri minha missão, tá bom? Então é isso, pessoal. Continue acompanhando o canal. Bom domingo para vocês. Essa semana eu vou continuar fazendo os vídeos do seminário Mapeando as Obras Completas do Jung a partir do segundo volume, certo? E também vou fazer novos vídeos sobre Dirce da Silveira, tá? Espero que esse mini curso tenha ajudado vocês de alguma forma a vivenciar esse estado de perplexidade em relação ao tema ChatGPT, tá bom? Se vocês gostaram desses vídeos agora, divulguem, por favor. É isso. E não se esqueçam, vamos estudar Jung. É isso, pessoal. Abraço.